Mas então, deixa eu aproveitar, Gil, a tua presença já conosco aqui, e eu vou começar pelas contas públicas, que é algo às quais você se dedica há tanto tempo, há tantos anos, há décadas a fio. Você que prometeu se aposentar, eu não esqueci. Eu, eu, eu entendo que não dá para se aposentar, não é possível se aposentar, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava conversando com um outro amigo que também acompanha há mais de 40 anos a política em Brasília, a política, a economia, todas essas negociações, está acostumado até com esses, com esse comportamento que quase virou uma tradição, né, de você legislar em causa própria, né, o que deveria ser proibido, mas se tornou uma coisa natural aqui em Brasília. E ele estava me falando hoje, assim, falou, Cláudio, eu já vi várias coisas do que nós estamos vendo acontecerem de forma isolada, mas nunca ao mesmo tempo, tantos absurdos, tantos abusos ao mesmo tempo. Queria a tua avaliação sobre a PEC, sobre todos esses gastos, aumento de salários, né, das nossas próprias autoridades, no momento em que, segundo eles mesmos, né, bateram tanto nessa tecla, mais de 30 milhões de famintos no país, o Lula falando que ia colocar o pobre no orçamento, já prometendo aí o Rui Costa 37 ministérios, a gente conversou um pouquinho mais cedo sobre isso. Por favor, a tua avaliação mais geral e depois a gente fala de forma específica. Bom, eu começo por essa questão que hoje foi bastante divulgada, né? Foi esse festival de aumentos salariais, né? Eu diria que os nossos políticos são realmente ágeis, né? Muito hábeis e oportunistas, né? No que diz respeito a legislarem em favor da causa própria e fazerem cortesias, né, para si próprios com o chapéu alheio. Nesse caso, o chapéu é o nosso, né, que pagamos os impostos, as taxas e as contribuições, né? Então, realmente, esse aumento ele me parece totalmente, né, inoportuno e é injusto, sob o ponto de vista social, inclusive, eu diria, porque realmente os servidores públicos, além de vários estudos mostrarem que quando se faz uma comparação carreira com carreira, no público e no privado, os servidores públicos ganham mais. Além disso, né, o que nós vemos é que eles, de certa forma, não sofreram nenhum tipo de prejuízo durante a pandemia. Pelo contrário, conseguiram manter os seus salários, conseguiram manter os seus empregos, o que realmente não aconteceu, né, com a maior parte das categorias privadas. Além do mais, né, o que nós vemos é que os servidores públicos sempre dizem, não, isso não é um reajuste real, isso é apenas a reposição das perdas inflacionárias. E há orçamento para pagar isso. Bom, aí, a meu ver, são duas falácias. Quer dizer, a primeira, dizer que é só uma reposição das perdas salariais. Bom, seria até justo se todas as categorias profissionais tivessem essa oportunidade de ficar constantemente repondo perdas salariais causadas pela inflação, mas não é isso que acontece no Brasil, né? E a outra falácia é dizer não está no orçamento da União. Sim, pode estar no orçamento da União, no orçamento desses órgãos, mas o que acontece é que esse dinheiro, esses recursos, eles não nascem ali no canteiro central da esplanada, né? Na verdade, esses recursos são frutos dos nossos impostos, que todos nós pagamos, inclusive aqueles que estão passando por enormes dificuldades, na verdade. Então, é absolutamente injusto, sob o ponto de vista social, numa análise mais ampla, e é também inoportuno, né? Porque, na realidade, você bem disse, né, Cláudio? O dia de ontem, né, o assunto principal era como é que nós iríamos pagar esses R$600 para os 23 milhões de famílias que recebem o Auxílio Brasil, e agora com o novo nome de Bolsa Família, né, para que eles consigam continuar recebendo os R$600. E aí surge essa PEC, né, com esses valores exorbitantes. Nós vamos falar sobre a PEC mais adiante. Então, esse aumento salarial, para mim, é absolutamente descabido. Quer dizer, o impacto disso, por exemplo, nós já tínhamos no projeto de lei orçamentário, tinha 11,6 bilhões que já estavam previstos para reajustes salariais. E, inclusive, o Ministério da Economia disse, olha, esses 11,6 bilhões serão suficientes para o reajuste linear, quer dizer, de apenas 4,85%. Então, 11,6%, 11,6 bilhões significam 4,85%. 4,85%. Bom, esses reajustes, né, estão em torno de 18%, 19%, né? Sem contar, inclusive, aquele do presidente da República, que, ao final desses anos todos, os reajustes vão sendo parcelados, ao final o aumento terá sido de 37,3%. Mas, enfim,
Então, o que nós vemos é esse: se 11,6 bilhões dá para um reajuste de 4,85, não é? Afinal, se nós estivermos falando em 15, isso é 3 vezes, né? E até um pouco mais, porque está se falando em 18. Então, o impacto é grande, sem contar, naturalmente, esse efeito cascata, né? Porque o que acontece em Brasília acaba repercutindo, porque há vinculações, né, nos estados e até nos municípios. Então, realmente, isso me parece totalmente inoportuno, né, esse festival de aumentos que nós assistimos, porque envolve presidente da República, deputados, senadores, os funcionários da Câmara, os funcionários do Senado, também os funcionários do Tribunal de Contas da União, o Ministério Público. Então, realmente, além do Supremo, né? Porque, aliás, tinha puxado a fila, né, Cláudio? Porque desde que ele encaminhou o seu orçamento para o Ministério do Planejamento, no caso para a Economia, para que eles consolidassem e enviassem o projeto de lei para o Congresso, desde esse momento eles já anunciaram que iriam querer um aumento de 18%. Né? Então, eu diria que eles puxaram a fila e até balizaram, de certa forma, esse reajuste. O Supremo está pedindo 18%, então vamos mais ou menos no mesmo percentual. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Hoje isso teve uma repercussão enorme, né? Eu acho que recebi, inclusive, até por ter comentado esse assunto ali na CBN, enfim, na TV, na SBT, na Band, e até recebi a opção de e-mails, né, de pessoas indignadas, absolutamente indignadas. O que nós podemos fazer? E não podemos fazer nada. Né? Essa que é uma triste constatação, porque quem puxou a fila foi o Supremo Tribunal Federal. E isso foi aprovado ontem no Congresso, como nós vimos, né, por praticamente todos os partidos. Eu acho que o único que encaminhou contra foi o Novo. O resto todo mundo apoiou. Então, não podemos fazer nada, temos que aceitar. E é sempre nessa época, né, Cláudio? As vésperas, no final do ano, as vésperas do Natal, as vésperas do Ano Novo, as vésperas do recesso, porque daí eles saem de fininho, né? E nós ficamos com essa conta no bolso, né? Porque somos nós que vamos pagar isso, até mesmo aqueles que estão passando por dificuldade. Eu costumo dizer, né, Cláudio, que do mais simples servidor ao presidente da República, sejam eles concursados, comissionados ou eleitos, né? Na verdade, são nossos representantes. Assim, no bom português, com um pouco mais de rigor, são nossos empregados. Então, o que nós fizemos ontem, por meio dos nossos representantes no Congresso, foi darmos um aumento para os nossos empregados. Quer dizer, às vésperas do Natal, nós resolvemos dar um aumento para os nossos empregados. Aumentos esses que vão acabar custando 30 ou 40 bilhões de reais quando nós considerarmos tudo isso junto, né? É isso que aconteceu ontem. O primeiro assunto, eu diria que era esse, né, Cláudio? Depois a gente parte para os outros, né? Vamos partir para os outros. Eu aproveito até para me solidarizar aí com quem está preso nos aeroportos aí, pessoal que não recebeu aumento no fim do ano, não mal recebeu o 13º, se é que recebeu, não recebeu nem cesta de Natal e juntou aí as economias para viajar, para tentar se distrair no fim do ano e está preso por causa da greve dos aeronautas.